Dev, a nossa aplicação aqui ela já tá incrível, a gente já tá fazendo um monte de coisa legal nela. A gente já construiu o layout, construiu service, a gente já construiu a base da nossa tela de listagem de cidades. E a gente também já tá utilizando a nossa barra de ferramentas, né? Utilizando os componentes ali de busca, fazendo aquele textinho e parar na URL do navegador. Finalmente tu entendeu por que a gente não usou state e nosso projeto aqui cada vez mais incrível. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, na aula de hoje a gente vai continuar o desenvolvimento da nossa tela de listagem de cidades, ok? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Quer dizer, o que a gente fez na aula passada, né? A gente construiu aqui o layout base, né? Construímos a página, organizamos as rotas, né? Colocamos lá o item de menu, organizamos o layout base e as ferramentas de listagem na nossa página. Hoje a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo dentro da listagem em si, certo? A gente já tem a busca, então o que vai faltar para a gente fazer aqui? Realizar a consulta de fato, através do nosso service. E aí hoje vai ser uma aula incrível, porque eu vou te mostrar como é massa a forma como a gente fez aqui com o service, como ficou simples o uso do service depois que ele tá pronto. Talvez a hora que tu estava desenvolvendo o service, tu achou, não sei o que, não precisava disso, etc e tal. Mas cara, tu vai ver como é massa agora, como vai ser incrível a gente ter todos os nossos dados tipados aqui dentro da listagem da nossa aplicação. Mas então tá, Dev, vamos lá, vamos colocar a mão na massa e começar a desenvolver essas funcionalidades, ok? Visual Studio Code, bem onde a gente tinha parado na aula passada. E qual é os próximos passos que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer consultas no nosso back-end. Eu já vou começar a colocar aqui um Use Effect. Para realizar as consultas para o nosso back-end, a gente vai precisar realizar elas dentro de um Use Effect. Por quê? Porque o Use Effect a gente vai controlar ele para que ele seja executado só em momentos chave dentro da nossa aplicação, tá? Porque pensa só, se a gente for executar a consulta na nossa aplicação, a gente executasse fora do Use Effect, né? Qualquer alteraçãozinha de estado que a gente fizesse aqui dentro do nosso componente de listagem de pessoas, nossa página de listagem de pessoas, a consulta ia ser reexecutada e a gente ia ter um problema de performance aí, né? Tanto no front-end, que ia estar dando set state o tempo todo, quanto no back-end, que ia ter que ficar respondendo várias vezes a mesma consulta desnecessária. Vamos colocar os effect aqui, sem mais muita explicação. A gente já tem um curso aqui que fala tudo, basicamente. Eu acho que a gente precisa saber sobre os React Hooks, tá? Que é lá o curso de React com TypeScript. Tem o link na descrição. Depois que terminar esse vídeo, abre ele aí, dá uma conferida, que eu acho que tu vai achar interessante, né? Se tu não viu ainda. Bom, vamos lá. Dentro aqui então desses effects a gente vai começar chamando já cidade service. Ok, ele não tá me autocompletando aqui como deveria. Bom, eu acho que eu entendi o porquê que ele não tava autocompletando para nós aqui. E acontece o seguinte, Dev, que eu ratei legal. Então eu acabei desenvolvendo aqui então o service de pessoas inicialmente, mas a gente começou a desenvolver aqui a tela para cidades, tá? Então o que eu vou fazer? Eu acho que vai ser muito mais fácil se eu alterar essa nossa tela de cidade, vamos alterar para a tela de pessoas, ok? Eu acho que vai ficar muito mais simples aqui para a gente continuar o desenvolvimento. Não vai mudar tanta coisa, na outra aula foi muita questão de explicação e tal, tá? E entre as páginas vai ser mais ou menos a mesma coisa. O core aqui vai ser tudo igual. Então eu vou alterar rapidão aqui. E aí tu altera aí também, se tu acabou começando errado aí. Sinto muito, mas acontece, ok? Vou digitar aqui então, ó, F2. Eu vou colocar pessoas. E aí, ó, com isso, ele já vai alterar todos os lugares que estiver usando esse componente de pessoas. Então aqui, ó, ele já alterou tudo. Aqui eu vou alterar para pessoas também, ok? Não tem mais nenhum uso de pessoas aqui dentro. O nome do arquivo agora vai ser listagem de pessoas, só para a gente se adequar lá com o nosso service, ok? Alterei aqui. O nome da pasta também vai ser pessoas, ok? Mantém a coerência. No nosso index aqui, ó, ele tá todo estragado, né? Então eu vou colocar pessoas aqui também, ok? Se eu voltar aqui nas nossas rotas, eu vou trocar esse location city por people. Aqui eu vou trocar por pessoas e pessoas. Meu Deus, o que eu escrevi aqui? Pessoas, ok? Aqui embaixo, pessoas também. Aqui, ó. Percebe que no F2 ele já alterou aqui também o nome do nosso componente. Vou trocar aqui, ó, pessoas também. Ok, tá alterado aqui. Eu acho que isso aqui era tudo que a gente precisava alterar, tá? Então,
lá no nosso service, voltando para ele, eu vou só comentar ele aqui, ó, para a gente verificar uma coisa. Se no navegador tudo ainda continua funcionando, deixa eu dar uma olhada. Ó, que ele tá reclamando de algumas coisas. Ó, ele deu erro aqui na tela, no arquivo, mas ele tá quebrado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou parar o console que tá rodando a aplicação e vou dar um yarn start de novo. Aí, ó. E aí voltou a funcionar. O que acontece? Quando a gente roda, o React ele faz cache desses arquivos aqui para nós e tal, né? Então, aqui só para dar uma otimizada na coisa toda. Beleza. Aqui, ó, ele tá reclamando de alguma coisa. O que ele tá reclamando aqui? Ah, o nome do botão, nada a ver. Só fechar isso. Bom, voltando aqui no navegador, então, vou dar um F5 aqui. E aí, beleza, ó. Aparentemente continuou funcionando tudo como era. Página inicial, né? Tá aqui como tava antes. E eu clico em pessoas. Aí, ó, listagem de pessoas aqui também. Nova pessoa. Não mudou nada com relação a isso. E beleza, Dev. O que a gente vai fazer agora? Vamos continuar lá, então, desenvolvendo o nosso service. Agora, então, em vez de ser cidades services, eu vou chamar de pessoas service, ok? Agora sim, ó, dou um Ctrl espaço aqui, ele vai autocompletar para nós. E aí, ó, trouxe aqui dentro de pessoas service, vou reordenar aqui, que eu gosto de ficar reordenando esses troços, deixar tudo bonitinho assim. Aqui dentro, então, pessoa service, o que a gente vai fazer nos nossos effects? Pessoa services.getOut, ok? Você lembra que a gente configurou esse método aí de getOut. O método de getOut, o que ele vai fazer? Vai executar a consulta para o nosso back-end e ele vai dar uma resposta. Só que essa resposta pode demorar, né? Lembra que, olha só, nosso getOut retorna uma promessa de erro ou pessoas com total count. Então ele está prometendo para a gente que em algum momento ele vai nos retornar alguma coisa. O que a gente faz? Então, then, quando ele retornar essa coisa para nós, a gente vai executar alguma coisa, executar uma função quando ele retornar. Só que tem um detalhe interessante. Nesse then, a gente consegue pegar aqui dentro, ó, o result. O que é o result? Ó, pessoas total count ou error. Olha só que interessante. E aí, o que a gente pode fazer aqui para dar o set state ou enfim, para jogar esse conteúdo na nossa tela, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser um if. O if vai ser o seguinte: se result é um instance of error. O que eu tô fazendo aqui? Já tô verificando de cara result. Tu é uma instância de erro? Deu erro na hora de consultar os registros no banco de dados? E aí, se deu erro, a gente fala o seguinte: alert result.message. Olha só uma coisa interessante do TypeScript. E aí ele já funcionou aqui, né? Percebe que ele já deu erro na consulta porque a gente está usando A gente não tá com o JSON Server rodando aqui na nossa aplicação, certo? Então ele já reclamou aqui que deu erro. Mas vamos lá, o que eu ia dizer? Olha só uma coisa interessante que o TypeScript consegue fazer para nós e também o que justifica por que eu tô usando esse then desse jeito. Talvez tu aí do outro lado, tu diz, tá, mas ô Lucas, por que tu não usa o catch para dar o erro? Talvez tu até tenha feito assim no teu service aí, né? Teu livre para fazer como tu quiser, mas deixa eu te explicar por que eu fiz assim. O que acontece? Quando a gente recebe esse result aqui, a gente vai receber pessoas com total count ou error, certo? E eu consigo aqui, ó, fazer um instance of do erro e verificar se deu erro. Se for erro, se for uma instância de erro esse nosso result, o alert aqui embaixo, ó, percebe que que o result agora ele é só error. Mas olha só o que acontece, console.log, se eu logar o result do lado de fora daquele nosso if, olha só, aqui, ó, eu preciso aqui, ó, dar um return, ok? Para que ele não faça mais nada que tiver abaixo disso, tá? Então, ó, olha só agora, result é só pessoas com total count. Então eu verifico, se deu erro, eu já dou um alert e o return aqui ele vai ser responsável por encerrar a execução e não vai executar aqui embaixo. Ou tu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, também resolve da mesma forma. E aí tu não precisa do return aqui. Aí, ó, continua tendo só o pessoas total count e aqui em cima a instância de erro. Então tu consegue trabalhar muito bem com essa questão do erro aqui, né, quando a gente retorna ele. Então, por que eu tô usando o then em vez de eu utilizar o catch? Se eu colocar o catch aqui, certo? Dentro do ponto catch, né? Dentro do catch, eu vou poder ter um arrow function também, né, da mesma forma. E eu vou poder pegar aqui o error. Só que olha só que interessante aqui. Qual é o tipo do erro? Percebe que o erro é N, é qualquer coisa. Então, esse erro aqui, ele não diz informações sobre ele. Tu tem que adivinhar qual é o message que tu tem que pegar ali dentro, qual é o atributo que tem a mensagem de erro, né? Então, eu particularmente não curto usar tanto desse jeito. Embora que, se tu quiser fazer desse jeito, vai funcionar da mesma forma, tá? Não tem problemas. Só que eu gosto muito mais de usar com esse then, porque o then ele consegue me trazer o erro aqui dentro, né? Então, eu tenho a tipagem forte no TypeScript com relação ao erro.
Então aqui dentro, ó, Ctrl espaço, certo? Tem um message name, stack, tem um monte de coisa. Então eu consigo ter uma noção boa aqui do que é o erro. Outra coisa interessante, falando de futuro aí, quem sabe, se tu estivesse utilizando aí na tua empresa, pensa só, tu vai querer mandar o dado pro back-end, tá? E vamos supor que o dado no back-end ele foi errado. Ele foi com um caractere especial, que de repente que não deveria ir, ou foi com menos quantidade de caracteres que deveria ter ido. O back-end vai chegar lá nele, né? E se for um back-end bem desenvolvido, ele vai olhar para aqueles atributos que ele recebeu e vai validar aqueles atributos e vai te retornar um erro, dizendo, olha, o atributo name, por exemplo, tem 3 caracteres, mas deveria ter, sei lá, 5 caracteres no nome. Então ele vai te retornar esse erro. Só que se tu tem o catch aqui embaixo, né, quer dizer, antes disso até, né, tu vai receber esse erro do teu back-end e tu vai ter que reencaminhar essa mensagem de erro aqui para dentro, certo? De alguma forma, tá? Isso, talvez no futuro aí a gente possa tratar isso bem direitinho, tá? Mas tu vai ter que encaminhar esse erro para cá de alguma forma. E no catch tu não tem tipagem nenhuma, tu não tem como saber qual é que é aquele erro. Agora, aqui no Error, a gente consegue, por exemplo, criar uma classe customizada, certo? Que estende a classe de erro. Então a gente vai continuar fazendo esse mesmo instance of uma classe de algum erro. A gente vai poder continuar fazendo essa classe de erro e aqui dentro a gente vai ter o IntelliSense aqui do Visual Studio Code nos ajudando, por exemplo, aqui colocando, sei lá, os atributos que deram erro, as mensagens de erro, alguma coisa nesse sentido, né? Para que te facilite mostrar esse erro de forma visual para o usuário na tela, tá bom? Então, por isso que eu gosto de utilizar desse jeito aí. Mas beleza, vamos seguir em frente aqui. A nossa consulta ela deve estar sendo realizada. Eu só preciso aqui, ó, abrir um novo terminal e rodar yarn mock, beleza? Isso aqui vai rodar o JSON Server na minha máquina local, tá? A gente está chamando o service de pessoa, tá tudo encapsulado. Vou fechar o terminal aqui. Se eu volto no navegador, vou dar um OK aqui. E agora, F12, OK? Vou limpar, que tá um monte de erro aqui, troço estranho. Vou limpar isso e vou navegar para a tela de dashboard e voltar para a tela de pessoas. Eu achei que ele ia estar fazendo a consulta. Aí, ó, deu um F5 aqui. Então ele realizou a consulta para nós. Olha só, posso expandir e percebe que não tem dados nenhum no nosso back-end, né? Então o total count é 0. O que a gente pode fazer? Vamos lá no nosso back-end e vamos colocar uns dados ali para a gente ter o que ser exibido. É estranho, na verdade tem um registro, né? Bom, tem um registro aqui, mas ele não tá batendo com a nossa interface lá dentro do service. Vamos abrir aqui, ó, service de pessoas, ok? Tem que bater com essa interface aqui, e-mail, cidade ID e nome completo. Então vou fazer o seguinte, ó, e-mail, cidade, ID e nome completo. Aqui em cima eu preciso colocar uma vírgula. O e-mail vai ser juca@gmail.com. Cidade ID, eu vou colocar um numérico, um nome completo, Juca Silva. Beleza, é isso aí. Tá, vamos dar uma olhada aqui de novo no navegador, então o que acontece se eu der um F5? Ah, olha aí, ó, dei o F5 e agora sim, ó, percebe que ele já carregou os dados para nós. Ele conseguiu entender, então aquela parte dos nomes incorretos ali tava quebrando a coisa toda. Percebe que ele já tá listando os nossos dados, então a gente já consegue fazer a consulta no nosso back-end. Olha só que interessante. O que acontece se eu digitar alguma coisa aqui? Percebe que não tá acontecendo nada, né? Vamos configurar isso aqui então para ele começar a respeitar o nosso textinho de busca. Bom, aqui a gente tem o nosso getAll. Percebe só que o getAll ele aceita 2 parâmetros. Primeiro é o page e segundo é o filter, correto? Então, ó, eu vou passar aqui inicialmente o page 1, certo? Para deixar só a primeira página. Depois a gente vai configurar o nosso componente de paginação também. E no filtro aqui, ó, eu vou passar busca, ok? Lembrando que se eu estou usando busca aqui em cima e ele é de um use memo, alguma coisa assim, então eu preciso colocar ele aqui embaixo, para que toda vez que eu digite, ele vai realizar a busca para nós, beleza? Volto aqui no navegador e aí olha só, ele já disse que não encontrou nada. Deixa eu apagar isso, ó, já realizou outra consulta e já conseguiu dizer que encontrou o Juca. Vamos ver o que acontece se a gente digitar aqui Juca, ó, percebe que ele realizou várias consultas aqui, 4 consultas na verdade, e conseguiu dizer que encontrou o Juca e o total count é 1. Então, ó, o nosso tratamento ali tá funcionando lá dentro do nosso service, né? E aí, o que era interessante, né? Uma coisa que eu preciso destacar ainda é que aqui, ó, a gente tem o nosso dado tipado. Então, ó, por que a gente está usando o service? Né? Porque a gente construiu toda aquela parte de service complicado, não sei o que, blá blá blá. Por causa disso, né? Ou seja, lá dentro do service, a gente uma vez só tratou toda aquela complexidade do service, tratou como os dados vão chegar até nós, de que endpoint a gente vai pegar aqueles dados. E agora
que a gente tratou tudo isso, a gente tem os dados bem tipados, tá? Então se eu quiser vir aqui, ó, result.data, pegar a posição 0 do nosso data, porque é um array ali, né? Eu posso pegar, por exemplo, ó, nome completo. Eu tenho tudo muito bem tipado, eu sei muito bem qual é o tipo do dado que está chegando, tá? Isso é muito bom. Tu não teria isso se tu estivesse usando o Axios direto aqui na tela, tá? Então por isso que eu gosto de fazer desse jeito, não gosto de sair usando aqui de qualquer jeito, tá? Beleza. Só que antes da gente ir para as próximas partes aqui, olha só, tem uma coisa que a gente precisa tratar aqui dentro, tá? Que é o seguinte, a gente precisa tratar aqui dentro essa questão da busca. Tu não acha um pouco preocupante isso aqui? Vamos lá, vou apagar, já fez a consulta. Vou digitar Lucas Souza. Tu viu isso aqui? Ele fez uma consulta no nosso back-end por letra que a gente digitou. E cara, isso aqui é horrível. É a pior coisa que tu pode fazer no teu sistema. Às vezes é melhor não ter busca do que ter isso aqui. Tá, talvez não é tão extremo assim. Mas o que é o problema disso aqui? É porque isso aqui vai prejudicar muito a performance da tua aplicação e o teu back-end, é claro. Porque o teu back-end, tu vai estar consultando ele até o talo, né? Porque tu vai estar digitando muitas vezes. Já pensou se tem algum desgranido ali que segura o i? Ó, aqui no Mac ele nem deixa segurar o i, né? Mas ó, vamos digitar o i várias vezes aqui. Olha só a quantidade de consulta que eu tô fazendo, né? Eu tô consultando um monte de coisa. Isso aqui é muito ruim para nossa aplicação, tá? Então não é o caso. A gente vai ter que fazer um tratamento aqui para que eu só faça realmente a consulta no nosso banco de dados quando eu parar de digitar ali por pelo menos 3 segundos, por exemplo. Bom, a gente sabe que é muito prejudicial, então essa questão de ficar buscando o tempo todo, mas mais pra frente a gente trata isso e resolve essa questão para deixar redondinho. Dev, se tu tá gostando desse curso aqui, não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ok? Dev, tu pode continuar desenvolvendo aqui, tá? Vai testando aí, testa por ti mesmo as funcionalidades, o que a gente fez até aqui. Eu sei que eu acho que eu te passei bastante informação aí, né? Search params e várias coisas assim, então segue estudando aí por ti também. E na próxima aula a gente vai construir um hook customizado para resolver essa questão para nós aqui, certo? Para dar um debounce, tá? Ou seja, não ficar consultando o nosso back-end o tempo todo até o talo. Então, a gente tem maneiras para resolver isso. Outra coisa, a gente já está realizando a consulta do nosso dado aqui. Então, se tu quiser tratar aqui, colocar a tabela, fazer a listagem dos itens, já fica à vontade, vai construindo, vai se adiantando aí, tá? É importante, até mais do que tu ficar só assistindo as minhas aulas aqui, é tu praticar e tu desenvolver esse projeto, te desafiar no projeto, se tu quiser realmente aprender, tá? A minha missão aqui é te ensinar alguma coisa, te ensinar esse conteúdo. Tô te mostrando aqui o código, como é que eu tô desenvolvendo e o principal, os porquês, né, das decisões que eu tô tomando aqui dentro, para tu entender o que eu tô fazendo. Então é super importante que tu também faça e daqui a pouco tu se desafie, tome as tuas decisões, questione as minhas decisões. Eu não sou perfeito, eu não acerto tudo, então o que eu tô fazendo aqui é com base no que eu testei, eu acho que funciona desse jeito, mas nada impede que tu aí desse lado faça diferente, faça do teu jeito, beleza? A gente se vê no próximo então, valeu!